Não esqueça, o seu futuro começa agora. Nós vamos conversar agora com o Jefferson Ferla. O Jefferson é massoterapeuta. Tudo bem, Jefferson? Seja bem-vindo. Bom dia, bem-vindo, obrigado. Uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Para a gente desmistificar um pouco essa Thai, o que é essa Thai, né? O que é essa Thai Yoga. Qual que é a origem, Jefferson, da Thai? Então, Thai massagem. Da Thai massagem. Alguns vão lembrar dela como massagem tailandesa. Okay. A massagem tailandesa. Então a gente vai desmistificar um pouquinho essa tailandesa. É uma outra conotação. Só muda a nomenclatura. Então ela é de origem tailandesa. Ela vem na sua origem mesmo indiana. Okay. Com o mestre Shivago, que era o médico, que ele acompanhou o Buda no processo do trabalho do budismo, e aí quando o Buda se elevou, ou morreu, como alguns dizem, aí eles foram levar o budismo para outras áreas, foi para a Ásia, e lá começou o trabalho, que eles não levaram só o budismo, levaram esses conhecimentos do Dr. Shivago, e aí começa a massagem tailandesa se iniciar nos monastérios, né, onde os budistas ficavam e cuidavam da população. Então todo esse trabalho de conhecimento da massagem tailandesa vem através de todas as técnicas do Oriente. Então elas trabalham muito essa questão da energia. A medicina tradicional chinesa, a medicina ayurveda, elas têm toda uma base e aí começa a ramificação delas. Então trabalha muito essa questão da energia. É uma visão holística, não é, Jefferson? É holística ou complementar, né? Que o oriental ele não olha só o cotovelo da Liz que está doendo, dores de cabeça da Liz, e sim ele vê todo um contexto, da onde que vem essas dores, o que está acontecendo. Então eles trabalham, a medicina oriental trabalha muito essa questão de alimentação, como é que está a tua alimentação, a questão da respiração é muito importante, que através da respiração a gente leva essa questão da buscar uma meditação, a questão da alimentação, como é importante uma alimentação e fazer atividade física. Então eles trabalham toda essa, e aí também vem as massagens, né? A massagem tailandesa, que daí a massagem ayurveda, o shiatsu, vem das técnicas orientais. Então vem complementando todo um ciclo do seu sistema, como é que a gente está trabalhando no teu sistema imunológico, essa prevenção de saúde, e não só na doença. É um grupo de ferramentas que tem como objetivo a qualidade de vida. Exatamente. Olhando ele como um todo, é isso? Exatamente. Ele pode ser um tratamento tanto preventivo como terapêutico? Pode atuar nessas variáveis, tanto na prevenção como na doença. Então a gente encontra muitos, passei por fulano, passei por ciclano e não resolveu, vim em você. Falaram que é bom essa massagem, só que muitas vezes a gente não vai conseguir curar ele, mas a gente vai dar um caminho para ele se curar. Como o oriental fala, o chinês fala, a doença veio de dentro de você. Então a gente vai buscar a cura sua. Então a gente vai dar estímulos para o teu corpo se curar. Então trabalhando também a prevenção e também a doença. Especificamente na Thai Massagem, ela tem um objetivo, né? E o que é possível tratar? Quais são os benefícios da Thai Massagem? Então a gente pode trabalhar essa questão de relaxamento muscular, a gente pode trabalhar questões de articulações, a gente pode trabalhar questões de coluna. Então a gente trabalha muito também com atletas. Então a gente busca o alongamento, também se ganha muito alongamento. Então para o atleta isso é bem importante para o dia a dia do atleta. Qualquer pessoa precisa de alongamento. Exatamente. Se a gente for pensar, todo mundo precisa de alongamento. E a gente só faz alongamento fazendo, ele só ganha alongamento fazendo ele. Então isso ajuda muito as patologias. Hoje em dia, a gente fica muito tempo sentado, bancos, call centers, em frente de computador. Então a gente tem muitos encurtamentos. A nossa infância foi brincando na rua, mas essas crianças que estão vindo agora, que é notebook, computador, celular, como é que a gente fica, como é que elas vão ser lá na frente? Essa questão de coluna que a gente já vê, coisas que a gente vê com 40, 50 anos, a gente já vê já com 20, 30 anos, pessoas procurando os atendimentos com dores na coluna. Eu conversei com um neurologista esses dias, ele falou que é impressionante a quantidade de jovens entre 25 e 35 anos que fazem cirurgia de hérnia de disco. Então, eu achava que era uma doença de gente velha, isso não é mais. Já está mudando isso, porque não fazemos mais atividade física, nossa postura é errada. A gente não tem mais, a gente sai de casa e não tem mais a mãe falar,
que Liz, olha a coluna, presta atenção na coluna. Mário, a gente não tem mais a mãe. E a gente vai criando hábitos não tão bons, né? Péssimos. Vai perdendo Você isso. falou a questão de dores. Tem pessoas que já convivem com aquelas dores por muitos anos, que já passaram por diversas terapias, tratamentos e fazem hoje o uso de medicamentos, de analgésicos, anti-inflamatórios. Claro, ninguém está falando aqui que tem que abandonar seu médico e nem seu medicamento, né? Mas determinadas massagens ou esta massagem, ela pode minimizar a dor e quem está com dor, que é um resultado quase que imediato. Ela pode ser indicada ou não? Então, sempre eu falo assim que a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, é importante eu ter um nutricionista acompanhando, é importante ter um educador, um fisioterapeuta, um médico, ortopedista, um neurologista. Ter uma equipe multidisciplinar, porque quanto mais profissionais estar trabalhando com essa pessoa, claro, vai ser melhor. E a gente consegue, algumas coisas a gente consegue de imediato aliviar essa dor, né? Então, claro que vai ter todo esse trabalho, eu falo sempre para o meu cliente, para o meu paciente, falo assim, eu faço uma parte, mas quem vive 24 horas é você que vive com você mesmo. Então você vai ter que criar alguns hábitos, melhorar esses hábitos para uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Porque não adianta eu arrumar a tua coluna, alinhar a tua coluna, tirar as tuas dores, Você sentar na e aí você de novo vai para o teu serviço, fica tenso e não vai adiantar. Como tem o chinês, ele fala assim, a gente vai ser atendido pelo chinês, aí ele alinha a tua coluna, aí ele fala, quanto tempo de colchão? Ah, já tem 5 anos. Tá na hora de trocar colchão, né? Ah, eu vou trocar. Aí daqui 2, 3 meses eu procuro ele de novo. Aí, primeira pergunta que ele fala, trocou colchão? Trocou colchão. Não troquei. Então não atende. Não, mas eu tô com... Não atende, porque não adianta. Se não trocar de colchão, vai ficar continuando. Então é essa questão que a gente leva ao nosso paciente, dessa conscientização de uma melhor qualidade de vida. Então vou pedir para você fazer uma demonstração para a gente. E você vai nessa demonstração falando um pouco mais o que você está fazendo e quais são os benefícios. Tá bom, Jefferson? Com toda certeza. Por favor, se posicione então. Você pertence a uma clínica, é isso, Jefferson? Como é o nome Nós dela? temos a nossa empresa Fisiotraining. Fisiotraining, ok. Ela atende empresas que visam a qualidade de vida. A gente leva a qualidade de vida com palestras, CIPATs, palestras dinâmicas. Então, a gente leva, depende tudo do cliente, da disponibilidade que o cliente dá pra gente. Bom, nós sabemos disso porque toda a televisão aqui, toda a televisão passou durante essa semana pela Quick Massage. Yes. Vocês vieram até nós, né? Dos profissionais vieram até nós. Todo mundo foi lá e participou de uma sessão de Quick Massage. Isso, você me fala, você quer quick de morango ou quick de chocolate, né? E agradecemos o nosso massoterapeuta Alex, que estava aqui trabalhando com vocês. Mesmo. Ele é ótimo. Então, ele é um ótimo profissional, de coração, uma pessoa boa. Abraço para você, Alex. Então, ele veio com a Quick. A Quick é uma técnica mais rápida que se trabalha muito em empresas, de 10, 15, 20 até 30 minutos. Então, para tirar um pouquinho da tensão cervical, ombro. Bacana. Né? Vamos lá, então. Então nós temos aqui a nossa modelo, Aline, aluna de massoterapia, e aí foi convidada para nosso trabalho. A massagem é feita lá na PhysioClean, num ambiente assim, no chão, num tapete. Essa é a posição, Jefferson? Então vamos lá. A massagem, vamos tirando um pouquinho. A massagem tailandesa, ela é feita no chão ou pode ser feita no tatame. Como algumas pessoas acham, ela é feita com roupa, sem óleos, né? Então não tem aquela coisa da massagem tailandesa feita com óleos, aquela questão de sensualidade. Então a gente está desmistificando um pouquinho o massagista do massoterapeuta. O massoterapeuta leva essa parte terapêutica. Ok. Tá? É uma outra conotação. Exatamente. Então a gente sempre pede licença a esse ser que está aqui, esse ser de luz iluminado. A gente pede proteção ao terapeuta que vai trabalhar, pede licença ao paciente que vai receber e que tenha harmonia no nosso ambiente. E aí a gente começa pelo tornozelo, relaxando um pouquinho as articulações, movimentando. Já estou com inveja dessa massagem.
E uma coisa sempre bacana, a gente vai trabalhando a respiração. Ele segue um padrão pré-estabelecido, Jefferson, ou para cada paciente, ou para cada sessão que o paciente esteja recebendo, ele é um outro modo operandi? Então, assim, sempre visando o paciente, o que o meu paciente tem. Então, eu vou usar algumas manobras que pode ser feita para o meu paciente ou não. Então, sempre a primeira coisa, como é o meu paciente, quem que é esse meu paciente. Então, assim, a gente tem várias manobras que pode ser usada, que poderia levar 5 horas da massagem tailandesa, da massagem Thai Yoga, com tantos de manobras que tem. E a gente usa também as linhas dos meridianos da medicina tradicional chinesa. Então, a gente vai trabalhando os canais de energia, as estagnações, como o corpo fica, que as dores normalmente são por causa das estagnações, as tensões que a gente vai levando. Então você vê que a respiração e a massagem tem muito contato terapeuta-paciente. Então a gente tenta desmistificar essa questão, tem o contato, mas extremamente de respeito. Acho que essa é a importância do terapeuta se respeitar, do terapeuta respeitar o seu paciente. E aí a gente vai trabalhar questões de adutores que muitas vezes são bem intencionados, tá? A gente trabalha questões de trações. E claro que aqui é uma massagem tanto relaxante, terapêutica, para o paciente quanto para o terapeuta. É isso que eu ia falar, você está movimentando seu corpo juntamente. Isso é tão gostoso você fazer essa massagem, porque trabalha essa questão de o terapeuta ter alongamento, ele trabalha o alongamento do paciente e ele também trabalha essa questão meditativa, que é muito bacana. Essa massagem demanda cada sessão quanto tempo, Jefferson? Ela pode levar de 1 hora, 1h30, 2 horas, e aí vai depender do meu paciente. O que eu vou tratar com você? Eu vou tratar a coluna, então eu vou fazer manobra só relacionada com a sua coluna. Ele oferece alguma contraindicação? As contraindicações são bem importantes. Pessoas que têm hérnia de disco têm que ter cuidados. Então, dependendo da manobra, eu não farei a manobra. Quem tem hérnias lombares, hérnias cervicais, osteoporose, eu tenho que ter muito mais cuidado. Porque a gente tem alguns alongamentos que exigem um pouco mais de força. E se eu tiver uma osteoporose, eu posso causar uma fratura no meu paciente. Artroses, artrose de joelho, então eu tenho que ter muito mais cuidado. Eu vou fazer menos pressão mais leves, como uma jovem, uma atleta como ela, que não teria esse problema. No caso, você falou há pouco sobre o realinhamento da coluna, Isso. Problemas posturais. Qual seria a técnica que você utilizaria nesse caso? Então, assim, vamos virar ela. Claro, porque eu estou perguntando porque você falou que se demanda 1h30, deve ter N posições, N formas de fazer, né? Mas no caso para realinhamento de coluna, a pessoa que está torta, um motivo seja de qualquer. Tá, o realinhamento eu posso tanto trabalhar com técnicas da fisioterapia, RPG e stretching. Então eu vou buscar o alinhamento de algumas vértebras com a massagem, com pontos, e aí agregando fisioterapeuta, educador físico mais à frente, tá? Mas temos um aqui que vai buscar alguns relaxamentos. O alinhamento ou a busca desse alinhamento é visual? O terapeuta que está ali, ele consegue ver a angulação, o que você precisa melhorar nessa base ali? Há feito uma anamnese antes? Isso, sempre toda avaliação massoterapêutica, fisioterapêutica, tem que ter uma avaliação. Eu tenho que conhecer esse paciente, qual que é o histórico passado dele, se ele tem algum problema vascular, algum problema de diabetes. Então sempre é muito importante essa avaliação inicial, que se você faz uma boa avaliação, o prognóstico desse paciente é muito melhor. Então se ele tiver exames complementares, radiografias, ressonâncias, isso sempre vem agregando a avaliação do terapeuta. Tá? E eu consigo, fazendo algumas posições, eu consigo ver se tem alguma vértebra rodada. Essas vértebras rodadas, normalmente ou uma queda, ou posturas erradas, posturas não de um dia para o outro, mas eu trabalho 2 anos no call center e não tem headphone, eu só atendo aqui. Provavelmente
eu tenho um encurtamento do lado direito, tensionando, e pode, eu sempre digo que pode levar a uma hérnia cervical lombar. Vai depender se ele faz atividade física, se ele tem uma boa alimentação, se ele dorme bem. São complementos que isso faz uma vida boa ou menos boa. Né? Então a gente trabalha também com pontos da bexiga. Esse aqui seria a posição do banquinho. Né? E aí aqui eu já consigo, às vezes, manipular algumas vértebras. Algumas pessoas dizem, aqueles estalidos, né? Que a gente vê bastante do quiropata, do osteopata, que faz esses trabalhos de manipulação específicas. Tá? E aí, essa região de ombro, região de trapézio, é uma musculatura muito tensa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, algumas dores de cabeça, algumas cefaleias podem ser causadas pela tensão de cervical e ombros, que acomete a dificuldade da circulação, levar sangue para o cérebro, oxigênio, e isso pode levar a dores de cabeça tensionais. Então, eu posso trabalhar muito bem essa região de trapézio, de ombros, e aí vou trabalhar alguns pontos da medicina tradicional chinesa, né? As linhas da bexiga, que é essa região dos paravertebrais. São os pontos de shiatsu, né? Exatamente. Então a gente encontra muitos pontos, a gente usa muitos meridianos da medicina tradicional chinesa através do shiatsu. Então a técnica tailandesa, ela trabalha muito, tanto da Ayurveda quanto do shiatsu. Perfeito. Bom, é uma demonstração. Se você quer em casa conhecer um pouco mais desta técnica chamada Thai Massage, entre em contato com a equipe da PhysioClean. É isso, Jefferson? Physiotraining. Physiotraining. Yes. Além da massagem, da Thai Massage, o que mais a Physiotraining oferta? Então a gente tem atendimento particular de fisioterapia, atendimento de massoterapeutas, atendemos as empresas com palestras, cipates, massagens, e aí a gente tem a massagem tailandesa, a Thai Yoga, temos o Shiatsu, a Quick Massage, temos vários planos e programas para as empresas, depende da quantidade de tempo que depende da disponibilidade. Né? Exatamente. Qual que é o site da empresa, Jefferson? É www.physiotraining. Traine, né? Ok. .com.br. Vocês estão aonde aqui em Curitiba? A gente está ali na Avenida São José, 587, no Cristo Rei, próximo ao Hospital Cajuru. Bacana. O Marcelino Champagnat. Então, tem o nosso telefone, 4101-3435. Show de bola. 4101-3435. Joia. Obrigado, viu? Gratidão imensa. Obrigado por essa oportunidade. E gratidão a essa minha amiga aqui. Acorda, moço. O dia tá bom, né, Marta? Legal. Agora vamos relaxar, né? Concluir aí